outro tema que eu separei aqui para falar sobre o vídeo do Concílio de Nicéia, né, uma coisa que eu também não desenvolvi tanto no vídeo, é sobre o arianismo em si, porque se vocês assistiram o vídeo sobre Lúcifer, vocês vão lembrar lá do São Lúcifer de Cagliari, que é um bispo da virada do século IV para o V, e o São Lúcifer de Cagliari era radicalmente anti-ariano, ele defendia o cristianismo niceno e foi exilado pelo imperador, o Constâncio II. Não sei se vocês lembram disso. E isso pode parecer meio estranho, porque assim, se o Concílio de Nicéia acontece e o arianismo perde e o Ário é exilado, os dois bispos que votam a favor do arianismo são exilados e excomungados da igreja, se isso acontece, o arianismo não deveria ter sumido da face da Terra, né? E na verdade, o que acontece é que o arianismo volta, ele persiste, na verdade, ele não chega a morrer de forma alguma, mas ele volta a ter privilégios e ser favorecido institucionalmente, até imperialmente, por outros imperadores depois do Constantino. Então, o Constantino ele é o primeiro imperador que se converte ao cristianismo, né? Outro tema interessante para a vídeo é sobre a conversão de Constantino. Mas o Constantino ele é o primeiro imperador que favorece, de alguma forma, o cristianismo, apesar de não torná-lo religião oficial do império. E depois do Constantino, os imperadores, em geral, são cristãos. Então, o sucessor do Constantino, o filho do Constantino, que é o Constâncio II, que era o imperador nos tempos do São Lúcifer, ele era ariano, ele favorecia o arianismo. Então, as definições que acontecem nos tempos de Constâncio II tendem a ser mais favoráveis aos arianos. Então, alguns nicenos são exilados no período, e alguns arianos são promovidos a altos cargos eclesiásticos e coisas do tipo. Arianos e quase-arianos, né? Pseudo-arianos, tem várias categorias, subcategorias do arianismo, porque o arianismo é um fenômeno muito diverso também, né? E que os próprios arianos, as pessoas que eram chamadas de arianos pelos anti-arianos, não se chamavam de arianos. Por quê? O ário, de onde vem o nome arianismo, era um presbítero. Na hierarquia da igreja, ele estava abaixo dos bispos. E um bispo, que é quem tem mais autoridade, era a autoridade máxima local, né, da região do bispado ali, ele se dizer ariano significava dizer que ele seguia a opinião de um presbítero, o que poderia ser humilhante, né? Algo que deveria ser ao contrário. Ele não pode seguir uma pessoa que é inferior a ele na hierarquia. Então, os próprios arianos não se chamavam, em geral, de arianos, eles eram chamados de arianos pelos seus adversários, era quase que um xingamento, né? Esse é outro detalhe que eu não coloquei lá no vídeo, porque assim, não dá para ficar entrando nessas especificidades, senão o vídeo não flui. Eu preciso me concentrar em alguma coisa para criar a linha narrativa ali do vídeo, né? Por isso que a gente faz as lives também, para render o que não foi rendido no vídeo. E além disso, né, não só o Constâncio II, mas vários outros imperadores depois do Constâncio II também vão favorecer o arianismo e vai ter esse vai e vem de qual que é a posição mais privilegiada pelo imperador e qual não. E aí tem, claro, essa influência, né, da política secular, digamos assim, imperial, sobre a política eclesiástica. Porque o imperador, você ser amigo do imperador te ajuda a fazer muita coisa, né? A vencer as suas disputas, a construir igrejas, catedrais e coisas do tipo, a ter basílicas, né? A ter os meios necessários para fazer a sua comunidade prosperar. Então, é claro que a cena política vai influenciar muito a cena religiosa, como em qualquer momento histórico, inclusive hoje. Então é isso, né? Só para dizer que o arianismo não é eliminado em Niceia, ele não surge com o Ário, já existia esse posicionamento por outras figuras, o Ário se torna meio que a personificação dessa ideia, mas várias outras pessoas tiveram essa ideia antes e seguiram o Ário sem se considerarem seguidores do Ário. Depois que o arianismo é condenado, ele volta periodicamente, e o próprio Atanásio de Alexandria, que sai vencedor do Concílio de Nicéia, né, o grande adversário de Ário, junto com o bispo Alexandre, ele mesmo vai ser perseguido e exilado posteriormente, em outras conjunturas políticas. Então é realmente uma coisa, um vai e vem, com diferenças regionais também, regiões mais arianas e menos arianas. Igual eu falei, diferentes arianismos de região para região e de pessoa para pessoa. Que se entende de fato quando você diz que o filho é subordinado ao pai? Quão subordinado ele é?
quanta autonomia ele tem, por exemplo. Se você diz que ele não foi, que ele não é eterno, quão antigo ele é, de quanto ele participa de cada coisa que foi feita nos primórdios da criação. Então, essas coisas divergem de ariano para ariano, né? Se a gente quiser usar essa categoria ampla, mas há uma divergência importante dentro do movimento. Então, só para deixar claro isso, né? O arianismo não surge e nem morre no Concílio de Nicéia. E também, assim, ele não surge como uma heresia. Ele era uma posição entre várias e se torna uma heresia a partir de uma definição conciliar num momento específico, né? Sempre é o ortodoxo que chama o herege de herege. O herege nunca se considera um herege e o que é heresia e o que é ortodoxia também muda ao longo do tempo. Há quem, inclusive, acuse os testemunhas de Jeová hoje de serem arianos, ou neo-arianos, ou coisa do tipo, né? Coisa que os testemunhas de Jeová, imagino que neguem, porque eles têm uma compreensão da relação entre, da natureza de Jesus e da relação de Jesus com o Pai diferente, né? Por exemplo, só se faz oração para o Pai por meio de Cristo. Mas Cristo não é adorado propriamente, né? Não está no mesmo patamar exatamente do Pai, né? Se tiver algum testemunho de Jeová, inclusive, aí para enriquecer aí no chat essa questão. Mas tem essa acusação, né, nessas brigas de internet, né, e fora dela, imagino, sobre religião entre cristãos, né? Os testemunhos de Jeová às vezes são acusados aí de arianos.